Olá, meu nome é Fernando Marinho e hoje nós vamos falar sobre o estado dos solos. Nós havíamos falado sobre a natureza dos solos e agora vamos agregar a essas informações da natureza do solo o estado em que ele pode se encontrar num determinado momento da vida geológica dele. Então, a estrutura desses solos, que está relacionada exatamente com esse estado do solo, é muito importante no estudo da mecânica dos solos, envolvendo não só a resistência ao saneamento, como fluxo e compressibilidade. Então, esses solos, normalmente, eles são heterogêneos. Então, raramente um solo é igual num ponto e no outro. A quantidade, natureza e arranjo dos grãos que compõem o solo variam de ponto para ponto. Esse arranjo e organização das partículas dentro do solo está associado a um aspecto que nós chamamos de estrutura do material. Então, o solo pode ter um arranjo de grãos tal que gere um determinado índice de vazios, uma quantidade de vazios que ele vai ter. Essas mesmas partículas podem estar arranjadas de outra forma, apresentando uma estrutura diferente. Então, essa estrutura ela inclui a orientação das partículas, eventuais estratificação, Olá, meu nome é Fernando Marinho. Hoje nós vamos falar sobre o estado dos solos. Nós havíamos falado anteriormente sobre a natureza dos solos e agora vamos introduzir esse aspecto relacionado com o estado em que o solo se encontra num determinado momento da vida dele. Esse estado em que ele se encontra tem como fundamento principal para o nosso estudo a sua estrutura. Nós sabemos que os solos são raramente iguais de um ponto para o outro, a sua quantidade de grãos varia, sua estrutura varia, então a quantidade e natureza tanto dos grãos quanto o arranjo desses grãos afetam o comportamento desse solo. E esse arranjo e organização desses grãos, dessas partículas, ela é chamada de estrutura. Então eu posso ter uma determinada quantidade de grãos num determinado espaço, arranjados de uma determinada forma, que me fornece uma estrutura. Então o solo passa a ter um determinado volume de vazios e passa a ter uma estrutura. Essa mesma quantidade de partículas podem estar arranjadas de outras formas. Então, essa estrutura, ela inclui a orientação, a estratigrafia, a ocorrência de juntas e fissuras tanto da rocha-mãe quanto eventualmente que tenham surgido posteriormente, a presença de vazios de diversas formas, inclusive as formas devido à presença de insetos e outros animais, e eventuais cimentação entre os grãos. Então, a estrutura afeta o comportamento do solo. A permeabilidade vertical e horizontal podem ser diferentes por conta dessa estrutura. A presença de fissuras pode afetar a resistência, tanto as fissuras pré-existentes de um solo residual, como a presença de lentes de materiais com rigidez diferentes, que afetam, por exemplo, a estabilidade de um talude. E a existência de cimentação, criada tanto fruto da desagregação da rocha-mãe, ou mantida por conta disso, como também gerada por outros fenômenos, como precipitação de óxido de ferro, presença de sais, etc. Então, nessas imagens aqui, nós vemos algumas características estruturais do material, macroestruturais do material. Podemos visualizar claramente algumas fissuras ou veios preenchidos com materiais diferentes, A mesma coisa podemos ver nessa outra imagem, alguns materiais com uma certa foliação. Então, essa estrutura afeta o comportamento do material. Mais uma imagem aqui chamando a atenção para a estrutura, a macroestrutura e aqui a microestrutura. Então, vocês novamente podem imaginar que grãos maiores podem rolar em relação aos menores, Então, uma estrutura como essa indicada aqui nessa figura indica
os poros e como os finos e os grãos maiores podem se arranjar, de modo a você ter uma estrutura mais aberta ou mais fechada. E essa estrutura deve ser analisada com alguns índices, né, que nós vamos ver daqui para frente. Antes disso, vamos voltar àquele aspecto que nós mencionamos no começo do curso, que o solo é formado então de grãos, né, partículas, um meio sólido, vazios, que podem ou não estar preenchidos com água, né? Então, quando nós fazemos um diagrama aqui de fases do solo, nós podemos ter o ar, que está aqui presente aqui, né, a água e os sólidos. Esse compõe um solo que nós chamamos de solo não saturado, né, ou o solo saturado. Todos os vazios vão estar preenchidos com sólido, né? Então nós temos aqui o volume de ar, o volume de água, o volume de sólidos. O volume de ar mais o volume de água representa o volume de vazios. Então veja que quando nós denominamos volume de vazios, a água pode estar presente, né? O que seria uma incoerência, porque se está vazio não teria água. Mas a nossa definição de vazios é a todo aquele espaço que não está preenchido pelos sólidos. Então esse índice de estado do solo, eles se relacionam com massa e volume, né? Então ela é bastante simples, tem algumas definições. Nós vamos ver as definições de teor de umidade, que pode ser determinado em laboratório facilmente, diretamente. O índice de vazios, a porosidade, o peso específico, que nós temos diversos tipos de peso específico natural, o peso específico saturado, que considera que todos os vazios estão preenchidos com água, o peso específico seco, que considera então que todos os vazios estão secos, né? E o peso específico submerso, que é aquele peso específico quando o solo está abaixo do nível da água. Temos o grau de saturação e o teor de umidade volumétrico, né? Então, o peso específico e o teor de umidade nós determinamos diretamente no laboratório e os demais nós obtemos por meio de correlações físicas. Então, quais seriam esses índices físicos que nós precisamos conhecer? Bom, aqui está aquele diagrama que nós vimos, né? Os volumes de ar, volume de água e volume de sólidos. Do lado direito, a massa de água, a massa de sólidos e a massa total, né? Lembrando que o volume de vazios é o volume de ar mais o volume de água. Então, o primeiro índice de vazios que nós vamos apresentar chama-se índice de vazios, pois a porosidade, o peso específico, grau de saturação, teor de umidade volumétrico, teor de umidade gravimétrico e o peso específico dos grãos, né? Então, a definição do índice de vazios é o volume de vazios dividido pelo volume de sólidos. Então, veja que um não se correlaciona com o outro. Então, eu posso ter muito mais vazios do que sólidos, portanto, essa relação pode ser muito superior a 1. E quando ela é muito alta, indica que o solo tem muitos vazios e, portanto, está sujeito a grandes deformações, né? Já é um indício de que isso pode acontecer. A porosidade tem como definição o volume de vazios pelo volume total, ou seja, na situação mais porosa, isso aqui seria zero, né? O peso específico é uma relação de peso por volume, né? Nós poderíamos também definir em termos de massa, seria a densidade do material, e o grau de saturação, que relaciona o volume de água pelo volume de vazios. Então, no máximo, todos os meus vazios estariam preenchidos por água, e, portanto, o grau de saturação variaria de 0 a 100%. O teor de umidade volumétrico, definido como volume de água em relação ao volume total, veja que não é igual ao grau de saturação, porque aqui trata-se do volume total, mas também exige determinação de volume. O teor de umidade volumétrico não está relacionado com volume, simplesmente com massa. E no nosso caso geotécnico, a definição é a massa de água dividido pela massa de sólido. Então veja que aqui é o que nós chamamos de massa seca, né? Então a base dessa nossa definição é
a base seca, né? Algumas outras definições utilizam a massa total aqui nessa definição. E o peso específico dos grãos, que é importante sempre chamar a atenção, porque ele não é igual ao peso específico do solo, ele é o peso específico dos grãos, né? É da parte sólida, obviamente que é uma média em relação aos minerais que estão presentes no solo. Aqui nós temos o diagrama de fase que nós havíamos mencionado, né? E aqui já as correlações em relação aos índices físicos, né? Então, o vazio aqui, nós já estamos chamando aqui do índice de vazios, que está aqui representado. Isso aqui seria a nossa referência. E aqui algumas correlações entre os índices físicos, né? Então, por exemplo, aqui o peso específico seco, que correlaciona o peso específico dos sólidos com o índice de vazios. A mesma coisa, o peso específico saturado, o peso específico natural, a porosidade, em relação entre a porosidade e o índice de vazios, e uma relação que associa o grau de saturação, o índice de vazios, a densidade relativa dos grãos, também conhecida como G, e o teor de umidade gravimétrico. Teor de umidade gravimétrico aqui. Não há necessidade de vocês decorarem essas expressões todas, mas é importante vocês entenderem o significado de cada uma delas. Outras correlações podem ser deduzidas entre elas, né? Só para vocês entenderem como é que isso é feito, né? Essa expressão aqui que nós vimos anteriormente, o grau de saturação, índice de vazios multiplicado pela teor de umidade gravimétrico e a densidade relativa dos grãos, aqui com o subíndice S, vocês encontram em alguns locais dessa forma. Aqui apresentando só a definição. Então, a umidade está aqui e o peso específico dos grãos. O grau de saturação e o índice de vazios. O grau de saturação é definido como volume de água dividido pelo volume de vazios. E o índice de vazios, volume de vazios dividido pelo volume de sólidos. Isso nos dá uma relação de volume de água por volume de sólidos. Mesma coisa se nós fizermos para o lado direito dessa expressão, nós chegamos à mesma relação, né? Então, essas relações podem chegar às outras indiretamente, né? Aqui lembrando a relação do peso específico dos sólidos, né? A densidade relativa dos sólidos, melhor dizendo, né? Porque a densidade dos sólidos dividido pela densidade da água, ou o peso específico dos sólidos dividido pelo peso específico da água, né? Então, mais detalhes sobre esses índices vocês podem encontrar de forma bastante didática nesse livro que está indicado aqui. E vamos fazer então aqui um pequeno exemplo para que a gente possa entender o significado desses índices físicos e como nós podemos obtê-lo, né? Então imagine que você tem aqui uma área de empréstimo e você foi à área de empréstimo e pegou um solo deformado, né? Então ele vem num saco porque a estrutura dele não foi mantida, né? No mesmo local você tomou também um bloco indeformado, esse sim mantendo toda a estrutura, preparado com todo cuidado e levado para o laboratório protegido de tal maneira que não sofresse maiores perturbações e também com o teor de umidade sem variar. Esse bloco no laboratório você vai moldar um pequeno corpo de prova, por exemplo, pode ser um corpo de prova cilíndrico, e vai determinar então os dados relacionados com esse corpo de prova que você fez. Então vamos imaginar que da primeira amostra, da amostra deformada, né? Então essa amostra aqui é a amostra deformada, onde a estrutura não foi mantida, e aqui a amostra indeformada. Então, dessa amostra deformada, vamos imaginar que nós pegamos uma determinada quantidade, que nós vamos chamar aqui de massa úmida, e essa massa úmida vai ter 112 gramas, por exemplo, né?
Depois nós pesamos essa massa, determinamos isso aqui. Colocamos essa massa na estufa, aqui está a massa na estufa, esperamos 24 horas, pesamos novamente. Com isso, nós determinamos então a massa seca, né? A massa seca do material. Lembre-se que isso está dentro de um recipiente e essa tara do recipiente tem que ser abatida. Aqui eu já estou colocando o valor abatido. Vamos imaginar que então determinou-se essa massa seca e esse valor foi 90 gramas. Né? Dessa forma, a nossa massa de água vale 22 gramas. Né? Então aqui a gente já pode determinar o teor de umidade. Então o teor de umidade vai ser igual a quê? A massa de água pela massa seca. Né? Então vai ser o 22 dividido por 90. Isso vai nos dar 24,4% de umidade. Né? Vamos imaginar também que esse corpo de prova que nós moldamos, ele tem aqui um diâmetro de 5 centímetros e uma altura de 10 centímetros. Isso faz com que o volume desse material aí seja 196,35 centímetros cúbicos. Né? E eu pesei o material, esse cilindro, e ele me deu aqui 333, melhor dizendo, 79 gramas. Né? Com isso eu posso determinar, com essas informações aqui, eu posso determinar a densidade úmida do material. Né? Densidade úmida desse material, fazendo a conta, né? Massa pelo volume, nós vamos ter aqui que é 1,7 gramas por centímetro cúbico. E qual seria a massa seca desse material? Né? Qual seria a massa seca dele? Eu preciso saber a massa seca porque é um parâmetro muito útil, não só para determinar os outros índices, mas é uma referência, principalmente quando se vai compactar o solo ou estudar o solo de uma maneira geral, independentemente da umidade que ele se encontre. Né? Então, essa densidade seca, ela é dada pela umidade úmida, 1 mais a umidade do solo. Isso aqui vai me dar um valor de 1,37 gramas por centímetro cúbico. Né? Então, eu vou deixar para vocês deduzirem essa expressão. Como é que nós chegamos nessa expressão aqui? Né? Com base no peso específico úmido. Como é que, com base no peso específico úmido, eu posso chegar nessa expressão aqui? Fica para vocês se divertirem um pouquinho. Bom, nós sabemos também que existe uma correlação aqui de índices físicos que nos fornecem que a densidade seca é a densidade dos grãos 1 mais o índice de vazios. Né? Isso eu tenho quanto vale a densidade dos sólidos secos, a densidade seca do solo, e eu preciso saber a densidade dos sólidos. A densidade dos sólidos é feita no ensaio para determinação desse valor. Né? Então, a determinação desse valor levou a um valor de 2,7 gramas por centímetro cúbico. Então, por ser 2,7, nós vimos anteriormente que a densidade dos grãos ela varia numa faixa muito pequena, 2,6 a 2,8. Né? Nas faixas maiores estão as argilas, nas faixas menores estão as areias. Então, nesse caso aqui, eu estou adotando 2,7 e vou chegar então ao índice de vazios que vale 0,973. Quero calcular agora o grau de saturação. O grau de saturação pode ser calculado com essa correlação aqui, que nós vimos anteriormente, que é uma das correlações mais importantes que nós vamos usar. Isso faz com que o grau de saturação dessa minha amostra no campo seja 67,7%. Certo? Então, só para vocês terem um exemplo de como é que se faz esse procedimento de tirar a amostra do campo, levar para o laboratório e determinar esses índices físicos
para que possamos então fazer ensaios especiais para determinação dos parâmetros mecânicos e hidráulicos. Bom, a determinação da densidade no campo, sem levar para o laboratório, também é possível. Então, só para vocês terem uma ideia de como isso é feito, tem-se esse molde que tem um determinado diâmetro, escava-se esse diâmetro aqui, né, até uma determinada profundidade. Veja que vai se tirando o material e vai se colocando num saco para se determinar qual é a massa desse material, né, porque esse material está úmido, vai para o laboratório, determinar o teor de umidade e saber qual é a massa seca, né? Então, lembrando-se que a massa seca do material, ela vai valer a massa úmida com mais a umidade. É aquela mesma expressão que eu pedi, ou semelhante que eu pedi para vocês deduzirem, que está em termos de densidade naquele outro slide, né? Então você vai fazer essa determinação, escavar, colocar esse recipiente que tem uma areia padronizada. Quando essa areia cai dessa altura, é uma altura padrão, ela gera uma estrutura tal que eu conheço a densidade. Então eu sei qual é o volume de areia que eu perdi aqui e, portanto, eu sei qual é o volume do meu furo que eu fiz aqui, né? Do meu buraco que foi escavado aqui. E com isso eu determino, então, a densidade de campo. Então, isso é uma maneira que se faz bastante no campo utilizando esse procedimento. Hoje em dia existem outros procedimentos que não utilizam areia padrão, utilizam água por meio de uma membrana, que se faz isso. Por falar nessa outra opção, imagine um material que você não conseguisse escavar de forma fácil, como, por exemplo, esse material aqui. Veja, você não consegue fazer um furinho aqui de forma que isso aqui fique razoavelmente bem feito. Então você tem que fazer com grandes dimensões, porque as dimensões aqui dos pedregulhos são muito grandes. Você chega até tem alguns pontos pedra de mão, né? Então, o que pode ser feito aqui? Um buraco, como foi feito aqui, grande, preencheu-se com plástico, tirou-se esse material todinho aqui para pesar, como foi feito anteriormente, e colocou-se água. Com essa colocação de água, você sabe qual é o volume que tem aqui dentro, sabe? Porque nós sabemos a densidade da água. E, portanto, assim, conseguimos também determinar a densidade desse material aqui no campo, né? Isso é importante para controles de compactação. Aliás, essa obra aqui trata-se do começo ainda das obras da transposição do Rio São Francisco. Então, até a próxima aula.